Boa noite a todos. Vamos esperar todo mundo entrar aqui. Eu já faço as apresentações. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Vi aí o pessoal, alguns amigos. Olha lá, tá vendo, Jéssica? Inclusive familiares médicos que estão aí me prestigiando. Que bom! Que bom. Acho que vamos dar uns 5 minutinhos para todo mundo entrar. Pessoal aí já pontual. Obrigada. Bom que nessa hora dá para ver a carinha das pessoas, porque depois você começa a falar, né? Daí não dá mais. Aí não tem mais nem quem tá aqui. Tem o pessoal lá de São Paulo, obrigada. Ver quem eu conheço. Quem eu não conheço, mesmo assim, obrigada, porque não é fácil, né? Com tanta live agora, à noite, quando a gente tá saindo do trabalho, né? Tá aí presente. Ainda mais com esse tema, né, doutora Kerstin, que é um tema desafiador. Desafiador, certamente. Então, tem várias das nossas especializandas que também estão assistindo. Doutora Vânia, que é nossa colega lá no HC, Bruna, que fez a visita dela, né, a apresentação, o TC dela foi sobre mastocitose, então também está aí Que bom! prestigiando. É Fico um feliz. tema que sempre nos interessa. Fico feliz. Esse tema até, já aproveitando, vai sair no livro que a gente tem do HC de Alergia e Imunologia do HC lá de São Paulo, da USP. Tem um livro azulzinho, assim, que teve uma edição só. Sim. Para quem é da alergia conhece bem, e aí acredito que a gente espera, né, com a pandemia atrasa um pouco, mas acredito que esse ano ou próximo deve sair a nossa segunda edição. E aí esse tema tá lá. E eu escrevi Que bom! Que ótimo! Então, na verdade, já é até um brainstorm aí do que tem no livro. Certo. A Mariana Malucelli está falando oi, agradece a presença. Ai, que bom, Mariana. Não te conheço, prazer. A Mariana é a do serviço de alergo lá do HC da pediatria. Ai, que bom. Olha, prazer, viu? Na verdade, estou chegando aqui agora, né? Conhecendo tanta gente nova. Que bom que a gente tem um pessoal já que eu já conheço lá de São Paulo e agora daqui. Fico muito feliz porque eu cheguei aqui e fui muito bem recebida, sabe? Estou muito feliz, assim, de estar dividindo o conhecimento e, na verdade, não só dividindo, como compartilhando, sabe? Muito bom. Então aproveite e fale aí um pouquinho sobre a tua história, como é que você veio parar aqui em Curitiba, qual foi a tua formação, eu não preciso te apresentar, você mesmo se apresenta. Vamos lá, né? É bom que a gente está sem máscara agora, que a gente conhece as pessoas só pelo olhinho. Então, meu nome é Graziele de Fátima, eu sou natural lá do sul de Minas, e aí eu fiz, primeiro não sou pediatra, fiz clínica médica, e aí depois conheci a pediatria quando eu fiz o R3 de clínica lá na Unicamp com o Dr. Eli, então eu tenho o maior carinho pelo serviço da Unicamp. Depois fui fazer em São Paulo, no HC na USP, fiz alergia imuno lá, e por tanto ter gostado do serviço, fiquei mais um ano na preceptoria, então de 2020 fiquei lá na preceptoria, com os residentes, inclusive tem residente aí, que te prestigiando. Exatamente, a Jéssica que eu vi aí, mas com certeza pode ser que tenha mais alguém mais tarde. E depois eu vim para cá porque meu noivo é daqui, então a gente já tinha combinado que viria para cá mesmo. E aí eu passei agora na clínica médica ali no HC, aqui em Curitiba, na UFPR, mas aí eu trato
com clínica médica, não faço alergia lá, então a maior alegria de estar falando um pouco da especialidade que eu tanto gosto aqui para vocês. E assim, então lá eu tô atendendo muitos pacientes agora com Covid, né? E tô na emergência mesmo, mas também muito feliz por estar nesse contexto de pandemia podendo ajudar dessa maneira também. Então é isso. Parabéns, parabéns. Então tá bom. Parabéns a todos nós, né? Porque a gente Uhum. tá firme e forte aí. Então tá bom. Pode começar, então se você quiser Ó, compartilhar a sua tela. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer pelo chat e a gente vai tentar fazer responder a todas elas no final da apresentação da doutora Graziele. Muito obrigada pela presença de todos e boa aula. obrigada, vamos lá, só vou testar aqui. Então, ótimo, tá passando. Então vamos lá, qualquer coisa, se quiserem interromper, fiquem à vontade também. Então já me apresentei. E o tema, primeiramente eu queria agradecer novamente a presença de todos aqui. A gente sabe que não tá fácil, que tem muitas lives, que tem muitas aulas. E esse tema, assim, tão diferente, tão desafiador, e o pessoal aqui. Também agradecendo, assim, não só os colegas, as pessoas que ainda não conheço, não tive a oportunidade de conhecer, familiares que estão aí me assistindo, e também agradecer a doutora Tsukio que me convidou para poder falar desse tema aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou falar de mastocitose sistêmica, riscos com medicamentos e anestesia. Só que para falar de mastocitose sistêmica, eu resolvi falar para vocês um pouco sobre mastocitose. Então, eu dividi minha aula falando um pouco de introdução, da patogênese, das manifestações clínicas, do diagnóstico e classificação, tratamento e depois falar do tema propriamente dito, tá bom? Que me foi estabelecido aqui para falar para vocês. Então, primeiramente, o que é mastocitose? Tanta gente, acho que tem algumas pessoas aqui que podem não conhecer ou não ter visto pacientes com mastocitose, né? Inclusive, eu sei que tem um pessoal meu sobrinho mesmo que está me assistindo aí, e ele falou, o que é isso, né? Então, vamos lá, vou contar para você. Então, mastocitose é o termo para um grupo heterogêneo de condições neoplásicas caracterizadas por uma expansão então clonal e acúmulo desses mastócitos. Acontece principalmente na pele, mas pode acontecer em vários outros órgãos, como principalmente depois da pele, a medula óssea, mas também pode acometer baço, linfonodos e o trato gastrointestinal. A prevalência exata da doença, ela não é conhecida, principalmente porque a gente não tem tantos estudos ainda, e principalmente a casuística no Brasil a gente não tem. Mas é estimada de 1 para cada 10 mil pessoas. Atinge ambos os sexos em proporções semelhantes, a gente sabe que na infância ela é um pouco mais comum em meninos. Essa figura aqui é bem bonita e mostra os mastócitos em pacientes aqui no esfregaço de medula óssea, que são colorados aqui por essa coloração, e aqui nessa figura A, C e D, a gente mostra um dos espectros da doença, que é a leucemia de mastócitos. Então vamos lá, eu coloquei esse quadrinho para facilitar, já vou falar dele. Em crianças, 80% dos casos de mastocitose, a doença aparece no primeiro ano de vida, e a maioria delas é limitada à pele. Tá? Então, só 20% vai ser sistêmica. Já nos adultos é diferente. Apresenta, na maior parte das vezes, a forma sistêmica da doença. E as formas cutâneas vão corresponder a menos de 5% dos casos. Então, eu coloquei essa tabelinha aqui para facilitar um pouco, para diferenciar esses dois tipos da mastocitose do início no adulto e da mastocitose do início na infância. Então, no adulto, como eu já falei, é mais comum a mastocitose sistêmica e dentre elas a indolente. Na criança, é mais comum a mastocitose cutânea. O curso no adulto é um curso crônico. Já na criança, ela tende na fase ali da adolescência a desaparecer. Então, é uma doença mais temporária. Aqui é super importante essa parte que a anafilaxia no adulto, ela acontece até em 50% dos casos, já na infância em menos de 10% dos casos. Isso é super importante, por quê? Porque sempre que eu vou tratar um paciente de maneira adequada, que tem uma mastocitose sistêmica,
essencial que eu prescreva para ele a caneta de adrenalina, porque faz parte do tratamento, já que o risco dele ter uma anafilaxia é importante. A mutação, que é a mais comum, ela ocorre principalmente no adulto, que é no exon 17, lá nessa porção D816V, tá? Mas daqui a pouco eu mostro direitinho, fica mais fácil de visualizar. Já na criança, a mutação ocorre nos outros exons, principalmente 8, 9, 11 e 17. A lesão cutânea, no adulto, ela é monomórfica, eu vou mostrar a foto aqui também, e na criança polimórfica. E a distribuição no adulto ocorre principalmente coxa e tronco, e lembrar que na criança acomete face, também tronco e extremidades. Então, esse aqui é o maestro da nossa doença, é o mastócito, e aqui eu estou representando esse receptor que é importante para a patogênese da doença, que é o c-KIT. Mas e aí, o que é o c-KIT? O c-KIT é também chamado CD117 e ele é, resumindo, o receptor do tipo tirosina quinase, que no mastócito a gente vê, tem vários receptores, como eu mostrei nessa outra foto aqui, que são importantes para outras doenças, como por exemplo aqui, o receptor de alta afinidade da IgE, que é importante na urticária. A gente tem aqui na mastocitose esse receptor tipo tirosina quinase como sendo o centro da doença. O fator de célula-tronco, que é o Stem Cell Factor, é um fator de crescimento para o desenvolvimento normal e proliferação dos mastócitos. Então, esse fator, como mostrado nessa figura anterior, eu gosto de sempre voltar para facilitar, ele atua aqui nesse receptor, no c-KIT, e vai levar, então, como eu já disse, essa proliferação normal desses mastócitos. Muitos dos defeitos moleculares, mutações que ocorrem na mastocitose, são mutações de ganho de função nesse gene. O que significa? Então, esse gene está superestimulado, né? Então, eu tenho esse receptor superestimulado, então, são manifestações que a gente conhece como de ganho de função, ou como a gente vê, às vezes, resumidinho, mutações GOF desse receptor. Existem outros dados mais escassos por causa dessa questão dos estudos estarem crescendo cada vez mais, que também pode ser, ocorre a doença por uma superexpressão. Então, não só por alteração no receptor, mas às vezes tem uma superexpressão do Stem Cell Factor, né? Esse fator de célula-tronco que está atuando ali e fazendo a proliferação maior dos mastócitos. Então, ainda falando da patogênese da doença, a doença vai acontecer porque o meu mastócito aqui vai liberar diversas substâncias. A principal que a gente conhece é a histamina, mas também tem outras substâncias que são liberadas pelo mastócito, como, por exemplo, heparina, proteases, leucotrienos, prostaglandinas, fator de ativação de plaquetas, outras citocinas e fatores de crescimento, inclusive aqui a IL-6. Então, quando esses produtos são liberados, cada um deles, eles vão ter uma função e levar a certos sinais e sintomas, como por exemplo, a histamina, ela vai levar a prurido, a urticária, a hipotensão, a heparina leva a uma das manifestações como osteopenia, osteoporose, os leucotrienos levam broncoconstrição, as prostaglandinas broncoconstrição, aquele rubor que pode acontecer no paciente, e as citocinas podem levar também proliferação de mastócitos e eosinófilos também. Existem outros sinais e sintomas que podem ocorrer pela eliminação dessas substâncias, mas eu destaquei aqui as principais. Então, algumas formas de mastocitose vão apresentar esses sinais e sintomas decorrentes dessa liberação dessas substâncias, mas também, além dessa liberação dessas substâncias e os acometimentos, os sintomas que acontecem por causa delas, aqui a gente tem que a própria infiltração, aquele acúmulo de mastócitos clonais em certos órgãos, como na medula óssea, também pode levar a sintomas que vão aparecer nessa doença. Então, aqui eu coloquei essa foto que é bem bonita e mostra quais são os sintomas que o paciente pode apresentar, que manifestações clínicas ele vai apresentar.
Então, as manifestações clínicas na mastocitose pode variar de uma doença assintomática até mesmo o cometimento de múltiplos órgãos. Isso vai depender da extensão dessa infiltração. Então, quanto mais extensa essa infiltração, maior a quantidade de sintomas desse paciente. Então, aqui, um dos exemplos, quais são, então, as manifestações clínicas que podem acontecer? Então, o que eu vou ter que ver nesse paciente que vai me fazer lembrar na doença? Então, eu posso ter manifestações cardiovasculares, como hipotensão, síncope, manifestações cutâneas como flushing, prurido, urticária, manifestações do trato gastrointestinal, como cólicas abdominais, diarreias, náusea e vômito, manifestações musculoesqueléticas, como dor e osteoporose, manifestações sistêmicas, o paciente fica mais cansado, fadigado, perde peso, respiratórias também, como sibilo, congestão nasal, e manifestações neurológicas, como depressão, às vezes eles relatam muita insônia, e isso a gente viu porque a gente fazia uma casuística lá em São Paulo, e a gente anotava, a gente colocava todos esses sintomas e ia anotando. O paciente relata bastante ansiedade, depressão e insônia. Vamos lá. Então, depois que eu falei de várias dessas manifestações, uma das manifestações que chama muita atenção para o alergista, né, é a anafilaxia. E é uma manifestação que a gente tem que ficar de olho porque leva o risco de vida desse paciente, né? Então, falando um pouco da anafilaxia, eu queria dizer quais são os alérgenos, que são as substâncias que mais levam a essa questão dessa anafilaxia. Então, as medicações os medicamentos são os alérgenos que mais causam anafilaxia nesses pacientes, mas também tenho que lembrar dos himenópteros. Então, himenópteros entra veneno de abelha, formiga e vespa, tá? Outros alérgenos que podem estar envolvidos na presença da anafilaxia, então, são o látex, outras manifestações aqui como exercício, até anafilaxia ao frio. Então, todos os alérgenos que a gente conhece podem levar à manifestação da anafilaxia com destaque para as medicações. E por isso que eu vou falar um pouco mais delas. Então, ótimo, já entendi o que é a doença, já entendi as manifestações clínicas, mas resumindo, quando eu vou ter que investigar mastocitose? Então, vamos lá. Aqui. Então, quando o paciente tem lesões cutâneas características, eu tenho que lembrar. E como são essas lesões cutâneas? Então, são máculas aqui, mostradas nessa figura de um paciente nosso mesmo, hiperpigmentadas, eritematosas e acastanhadas. São acastanhadas quando elas não estão ativas e elas são eritematosas, urticariformes, quando às vezes eu faço, nesse caso a gente fez, né, o sinal do Darrier nesse paciente. E o que é o sinal do Darrier? Eu faço uma fricção 5 vezes com uma borda romba em cima dessa lesão acastanhada e em cima da pele sã, porque eu tenho que sempre diferenciar se o paciente vai ter uma lesão urticariforme sobre aquela lesão acastanhada e não vai ter sobre a pele sã, e isso vai me falar a favor de um sinal do Darrier positivo. Agora, quando ele tem aqui forma essa plaquinha urticariforme sobre a lesão e sobre a pele normal, eu falo que o paciente provavelmente ali ele tem um dermografismo, então eu não consigo falar se esse sinal é presente ou não. Mas então eu fazer esse sinal do Darrier sobre essa mácula acastanhada e ela fazer essa lesão urticariforme é dizer que eu tenho um paciente com o sinal do Darrier presente. O que isso significa? Que eu fiz atrito sobre aqueles mastócitos, eles se desgranularam, liberaram aquelas substâncias e formaram a urtica, né? 80% dos pacientes com mastocitose sistêmica, eles têm lesões cutâneas. Isso é importante. Então, assim, quando eu falo que o meu paciente tem mastocitose sistêmica, aí eu falo assim, ele tem também manifestação cutânea. Eu não posso dizer que ele tem sistêmica e cutânea. Eu digo que ele tem mastocitose sistêmica com acometimento cutâneo, que acontece na maioria das vezes, tá? Outra coisa que eu tenho que lembrar, sinais de ativação de mastócito em pelo menos 2 órgãos, como já disse anteriormente naquelas manifestações clínicas. Ele tem síncope ou lipotímia, principalmente por ferroada de himenópteros.
Isso é super importante porque fora a gente tem vários do país, tem vários relatos dizendo que no caso do paciente ter uma anafilaxia ou himenóptero, é ideal que se faça a investigação para mastocitose. E também quando ele tem anafilaxias frequentes e idiopáticas. Mas aí meu paciente também tem manifestações ósseas, como por exemplo osteoporose ou fratura óssea patológica ou anormalidades esqueléticas difusas, é ideal que eu faça a investigação. Ou aí, mais grave quando tem hepatosplenomegalia inexplicada, ou tem um hemograma anormal com diferencial, mastócitos no esfregaço de sangue periférico, eu já estou falando de leucemia, vou mostrar para vocês. Então, tendo alguma dessas manifestações, é importante que investigue para mastocitose. E aí, segundo a classificação do OMS de 2016, a mastocitose é dividida em mastocitose cutânea, sistêmica e sarcoma de mastócitos, que é bem raro. Em relação à mastocitose cutânea, ela é dividida em 3 tipos aqui, em mastocitose maculopapular, mastocitose difusa e o mastocitoma cutâneo, tá? A fórmula maculopapular, ela existe a variante polimórfica, como eu disse lá no início naquela tabelinha, e é mais comum na criança. A gente até consegue ver aqui que era um menininho lá que foi atendido no nosso serviço lá na USP. E a variante monomórfica, que acontece no adulto. Aqui na criança, é comum que às vezes, quando ocorre fricção dessas lesões, ou quando as lesões estão ativas por outro motivo, podem ocorrer a formação de bolhas. E às vezes o paciente tem lesões bolhosas até bem difusas sobre o corpo, sabe? Além disso, então, como eu disse, a mastocitose cutânea difusa, é até difícil, né, pensar em mastocitose quando eu olho só a pele desse paciente. E o mastocitoma cutâneo, que é quando eu tenho até 3 lesões acastanhadas. Esse daqui, o paciente, até a gente tinha feito a biópsia no local, né, para descobrir que é um mastocitoma cutâneo, e aí depois fez a fricção, né. O ideal é que quando o paciente tem, a gente fala aqui, quando o paciente tem mastocitoma cutâneo, que são até 3 lesões, que não se friccione a pele desse paciente, que eu não faço o sinal do Darrier. Por quê? Porque ali tem muito mastócito e pode desencadear até uma anafilaxia. Então, é contraindicado. Isso daqui alguém já tinha feito. A gente está usando a foto aqui, mas não é indicado fazer isso, tá? É importante sempre lembrar. E aí, sempre lembrar que para fazer o diagnóstico de mastocitose cutânea, eu preciso pensar naquilo, quando eu penso só que ele tem a lesão cutânea. Então, eu tenho que ter aquela lesão típica e fazer a biópsia. Sem a biópsia, eu não faço confirmação da doença, tá? Aí, mas como que eu faço o diagnóstico de mastocitose sistêmica? Eu preciso ter um critério principal, que é mais do que 15 mastócitos por agregado, e aqui é bem bonitinha essa foto, mostrando aqui eles aqui, e um critério secundário, ou ter 3 secundários. Então, é sempre importante, a gente só faz o diagnóstico de mastocitose sistêmica com biópsia, e isso é importante esclarecer, às vezes, e principalmente para fazer o diagnóstico de mastocitose sistêmica, muitas vezes com acometimento eu vou ter que fazer a biópsia da medula óssea, tá? Então, às vezes o paciente não quer, mas é importante lembrar, na criança eu não tenho necessidade de fazer a biópsia de medula óssea, e principalmente quando ela vai regredindo ao longo da vida. Mas no adulto é importante que eu faça, porque lembrando que 80% tem mastocitose cutânea, mas tem mastocitose sistêmica também. E o tratamento é diferente e o prognóstico da doença é diferente, então é importante que eu faça, mesmo que eu saiba que ele tem mastocitose cutânea, que eu faça a investigação para mastocitose sistêmica também. Então, como critério secundário, vamos recapitular, mais de 25% de mastócitos fusiformes, que os mastócitos, eles são células mais arredondadas, então ele está nessa forma atípica, eles têm projeções, então isso não acontece. Quando eu vejo mais de 25% de mastócitos dessa maneira, é um dos critérios secundários. A mutação no códon 816, como eu já falei, no gene KIT, pode ser feita também, pode ser feita através da técnica de PCR, inclusive no sangue periférico. Então, ela é difícil de fazer porque a gente faz principalmente em centros acadêmicos, mas pode ser solicitada também. A mutação de CD2 e CD25 e a triptase,
que quando ela está maior do que 20 nanogramas por ml. Então, é importante que se eu estou pensando em fazer o diagnóstico de mastocitose sistêmica e eu estou lá pedindo uma biópsia para esse paciente, que eu não esqueça de colocar esses detalhes, que eu estou pedindo pesquisa de mastócitos com CD2, com CD25, porque senão eu não vou conseguir fazer o diagnóstico adequado desse paciente. E aqui eu coloquei vou falar bem rapidinho disso, aí quem tiver mais interesse depois pode me perguntar sobre os achados B e C. Os achados B e C vão me permitir fazer a classificação da mastocitose sistêmica. Então, quando eu penso em achados B, indicam alta carga de mastócitos e um processo de expansão neoplásico em múltiplas linhagens hematopoéticas. E os achados C são indicativos de lesão de órgão por possível infiltração mastocitária. Aqui eu coloquei, então, quem são os achados B? É aquela infiltração aumentada de mastócitos. Quando a infiltração de mastócitos na medula ocorre em mais de 30% e a triptase nesses casos é bem mais alta, mais de 200 nanogramas por ml. Quando eu tenho sinais de displasia ou mieloproliferação em linhagem não mastocitária e quando eu tenho organomegalia. Já os achados C é quando eu tenho, voltando lá, lesão de órgão. Então, o paciente pode ter, então, contagem de neutrófilos menos que 1000, um HB menor que 10, plaquetas menor que 100.000. Então, ele tem disfunção mesmo. Ele tem hepatomegalia, que é um achado B, mas tem ascite. Ele tem esplenomegalia, mas com hiperesplenismo. Então, ele tem aquele sequestro esplênico. Ele tem má absorção com hipoalbuminemia, lesões ósseas, e outras lesões orgânicas também podem acontecer. Por que é importante isso? Porque através dos achados, eu vou considerar, então, que eu vou conseguir dividir, classificar meu paciente em 5 tipos de mastocitose sistêmica. Isso é importante? Super importante. Muda o tratamento e principalmente quando eu já estou falando de mastocitose agressiva, associada à neoplasia hematológica e leucemia de mastócitos, é fundamental o acompanhamento do hematologista junto, tá? Então, eu considero mastocitose sistêmica indolente quando ele tem um achado B. Então, tem um pouco de infiltração a mais ali de mastócitos. Aí, mastocitose latente, quando ele tem maior ou igual a 2 achados B. Eu considero agressiva quando tem maior ou igual a 1 achado C. Mastocitose associada à neoplasia hematológica, quando ele tem um distúrbio clonal não mastocitário, mais a mastocitose sistêmica. E a leucemia de mastócitos é um quadro super grave, quando eu tenho a medula infiltrada com mais de 20% de mastócitos atípicos e imaturos ou 10% no sangue periférico, que foi aquela primeira foto que eu mostrei lá na medula óssea de paciente que tinham vários mastócitos, né? Então, falando da uma parte que eu sempre gosto de falar do tratamento, é uma parte mais fácil, mais palatável, né? Então, o que eu vou fazer para esse paciente? Assim como a mastocitose é uma doença que ela é heterogênea, o tratamento também é heterogêneo. Todo mundo precisa de todas essas linhas de tratamento? Não. Ela vai variar, então, se eu tenho mastocitose cutânea até a leucemia de mastócitos, né? Então, de forma geral, quais são as linhas de tratamento que eu posso usar? Posso usar anti-H1, anti-H2 e IBP naqueles pacientes que têm manifestação do trato gastrointestinal, estabilizadores da membrana de mastócitos são usados, antagonistas do receptor de leucotrieno, então como o montelukast pode ser usado. Os próprios anti-inflamatórios são relatados como usados, a gente não usava lá, a gente tem mais ou menos, acho que tinha lá, quando eu estava em São Paulo, uns 150 pacientes, né, contando com mastocitose cutânea e sistêmica, e assim, a gente não usa anti-inflamatório, tá? Ela tá descrito, mas não é uma coisa que a gente acaba usando. O psoraleno e terapia com raios UVA e UVB, isso aqui a gente pedia muito ajuda do pessoal da dermato, glicocorticoides tópicos e orais, exérese cirúrgica no caso daquele mastocitoma. Então, o paciente que tem no máximo 3 lesões, eu posso fazer exérese daquela lesão e tem paciente que não vai ter mais sintomas. Então, o que eu vou fazer? Além disso, quando o paciente tem anafilaxia, eu vou tratar a anafilaxia segundo a diretriz de tratamento, né? Lembrando sempre da importância da adrenalina nesses casos. Quando o paciente, além
da mastocitose. Ele tem um alérgeno que vai atuar ali naquelas IgEs dele que estão no mastócito e vão fazer a desgranulação do mastócito, como por exemplo, no paciente que tem mastocitose e tem anafilaxia por himenóptero. Eu tenho que fazer imunoterapia específica, é bom que se faça, mas nesses pacientes, para ele ter aquela tolerância daquele alérgeno, né, para ele não ter anafilaxias graves, assim, durante a vida, só que no caso, eu não vou fazer durante 3 a 5 anos, o tratamento é ad eterno. Nesses pacientes, a gente tem alguns relatos que eu li, para fazer tanto o livro como a apresentação, o uso do omalizumab. Por quê? Porque eu vou proteger o paciente quando eu for fazer aquela imunoterapia específica, então pode ser usado também. Nos pacientes que têm osteoporose, eu vou usar bifosfonatos e o denosumab, que é um monoclonal que pode ser usado para o tratamento da osteoporose. Nos pacientes já que são mais graves, naqueles pacientes em que eu preciso do acompanhamento também do hematologista, eu preciso usar terapias às vezes citorredutoras, como interferon alfa, cladribina, imatinib, midostaurina e às vezes, quando o caso é muito grave, poliquimioterapia nesses pacientes. A gente tem uns 2 casos, até do Dr. Pedro, que a gente usou midostaurina e a resposta foi muito importante quando eram casos já agressivos, né? E também tem relato de transplante de células-tronco. Agora, falando um pouquinho de mastocitose sistêmica e risco com medicamento e anestesia propriamente dito. Por que que é importante? Então, depois que eu entendi o que é mastocitose, quais são as manifestações, quando eu investigo, aí como que eu vou tratar esse paciente? Parte do tratamento é eu também saber como indicar quando o paciente, por exemplo, precisa fazer um procedimento cirúrgico. E aí? Ele tem mais risco de fazer anafilaxia porque, como eu já disse, anafilaxia com medicamento é importante nesses pacientes. Então, o que eu vou falar para ele? O que você vai poder usar? E também outras coisas no procedimento cirúrgico, eu tenho que orientar esse paciente, tenho que orientar o paciente e também o profissional que vai fazer esse procedimento e também no dia a dia dele, o que ele pode, o que ele não pode usar. Então, parte do tratamento é também indicar o que ele vai fazer com a doença, né? Ah, você tem a doença, ótimo, tô tratando ali, mas o que também, além disso, o que eu preciso orientar esse paciente? Então, vamos lá. Na vida do paciente, eu tenho que mostrar para ele quais são os triggers que podem ativar a doença. Então, é importante que eu explique para ele. Vamos tentar evitar, né, no que for possível, esses triggers. Quem são eles, então? Os medicamentos, como opioides. Então, morfina, codeína, contrastes iodados, bloqueadores neuromusculares, como succinilcolina, rocurônio, quinolonas e vancomicina, no caso, são medicações que eu devo orientar o paciente para que ele evite. Então, eu devo sempre orientar outras medicações para estar no lugar dessas. Veneno de himenópteros, então, quando eu puder, ou se ele tiver anafilaxia, eu tenho que orientar todo aquele tratamento, fazer imunoterapia. Procedimentos invasivos, então, todos aqueles procedimentos que não forem necessários, é importante que eu oriente o paciente a não realizar, mas quando for necessário, o que eu tenho que fazer? Também a gente vai falar disso. Então, o estresse físico e emocional. Então, isso é mais complicado, mas eu vou tentar falar para ele ali ter uma qualidade de vida melhor, mudanças de temperatura bruscas, ele evitar, fricção no local, exercícios assim com impacto, tudo isso eu tenho que pedir para ele evitar, né? E outras como infecções, comida apimentada e álcool. Esse é um trabalho que o Dr. Pedro fez no nosso serviço, mostrando as quinolonas, então, são medicações que devem ser evitadas quando possível, porque elas atuam diretamente em um dos receptores do mastócito, e aí não é que o paciente tenha uma alergia e já é mediada a essa medicação, mas essa medicação, através desse receptor, ela vai desgranular, ou seja, vai liberar todas aquelas substâncias e levar à manifestação, né? Então, vai desgranular diretamente o mastócito. Então, quinolona é uma medicação que a gente tem que evitar. E aqui também os opioides atuam nesse receptor também.
Então vamos lá. Um trabalho que saiu nessa revista de oncologia, um trabalho super importante de 2018, mostrou que a ativação dos mastócitos, quando o paciente é submetido a procedimento cirúrgico, o risco dele de ter reação pode ser de várias horas após a cirurgia. Então é importante que às vezes eu deixe o paciente em observação, né? E sabendo que ele pode ter algum sintoma, então é importante que ele esteja orientado, que o médico que esteja ali com ele esteja orientado que ele tem essa doença e o que ele tem que fazer caso ele tenha algum sintoma. A gestão multidisciplinar é super importante. Então, o cirurgião tem que estar sabendo, o anestesista tem que estar sabendo e, se possível, o alergista estar presente na sala ou pelo menos mandar todas as orientações do que a equipe médica tem que fazer nesse pós-operatório. Analgésicos, eles não devem ser proibidos, isso é super importante, porque até a dor pode ser um gatilho para desgranulação. Então, eu tenho que ter cuidado principalmente com aqueles opioides que eu já disse. O uso dos benzodiazepínicos, antihistamínicos e corticosteroides podem ajudar como pré-medicação nesse caso. Isso é uma opinião de especialistas, mas a gente sempre acha de bom tom realizar, porque mesmo que eu consiga reverter poucos quadros, é super importante que eu faça essas medicações, porque eu vou estar inibindo um pouco aquela desgranulação. O risco de anafilaxia no período perioperatório é mais frequente em pacientes com mastocitose quando comparado com a população em geral. Porém, a cirurgia, a anestesia, ela não vai ser contraindicada, até porque muitas vezes o paciente vai precisar fazer como urgência algum procedimento. A revisão dos registros anestésicos anteriores desse paciente é super importante. Eu tenho que entender se ele tem, às vezes ele tem uma alergia já mediada a algum medicamento, então às vezes eu vou retirar aquilo lá porque sozinho ele vai levar a anafilaxia naquele paciente. Então eu tenho que entender se o paciente tem algum gatilho IgE mediado e retirar aquelas outras substâncias. Eu tenho que cuidar, isso é super importante, uma coisa assim, fácil até, né? Cuidar com extremos de temperatura na sala e o trauma desnecessário. Então, eu tenho que explicar, olha, posicionar o paciente de maneira adequada, sem muito atrito, para evitar a formação de bolhas e até em alguns casos levar à fratura osteolítica. Certos medicamentos perioperatórios, eles são considerados mais seguros para o paciente. Essa evidência é interrogada por quê? Porque os estudos, eles estão crescendo, mas ainda são escassos. E quais são essas medicações, então, que eu vou indicar para o paciente para ele fazer o seu procedimento um pouco mais tranquilo? Lembrando que eu tenho que lembrá-la daquele registro. Isso daqui é uma orientação, mas o paciente ele tem que ser visto assim individualmente, né? Então, quais são as medicações que eu vou preferir? Propofol, os anestésicos inalatórios, como sevoflurano, isoflurano, analgésicos, aí lembrando, fentanil, remifentanil, anestésicos locais, lidocaína, bupivacaína e antissépticos de pele, de preferência usar aqui o PVPI. Eu vou evitar então os relaxantes musculares, como atracúrio e mivacúrio. De preferência, eu vou pensar ali, quando eu precisar usar, orientar a usar rocurônio, succinil, porque eles podem ser mais seguros nestes casos. Em caso de anafilaxia, então eu tenho depois que iniciar a investigação alérgica completa desse paciente, né? No pós-operatório eu vou fazer isso. Um outro trabalho aqui, de 2017, mostrou então que o risco real de anafilaxia iatrogênica ocorre, então eu tenho que fornecer, como eu já disse, recomendações para a prática desse paciente, para a prática diária, caso ele... Então não adianta, ele tem que sair da consulta com essas orientações. Escassez de estudos de alto nível, ainda a gente precisa estudar mais a mastocitose, a gente precisa divulgar essa doença, porque estudos são ainda necessários. Todas as evidências que foram consideradas nesse estudo de 2017, eles incluíram tudo, incluindo relatos de casos, para poder chegar nessa conclusão desse estudo. A incidência de anafilaxia em estudos aí de coorte maior ocorre mais, então, nos pacientes com mastocitose do que na população em geral, mas ainda assim é menor do que o esperado. Então, em um dos estudos mostrou que aconteceu em 5,4% dos pacientes que foram submetidos a procedimento cirúrgico.
A pré-medicação pode evitar certos estímulos físicos e aqui nesse estudo ele mostra que pode diminuir o risco até em 10 vezes. Então a gente orienta a fazer pré-medicação nesses pacientes, apesar de ser opinião de especialista. O papel das drogas na anafilaxia são talvez superestimados, e isso é o que eu gostei muito desses 2 estudos, mostrando isso, para a gente não esquecer, que os estímulos físicos são pelo menos tão importantes na liberação dos mediadores. Então, às vezes uma coisa simples como a temperatura, a posição do paciente, evitar a fricção, vai evitar ali a anafilaxia nesse paciente. E lembrar que a ansiedade é agravada pela falta de experiência com esta doença rara, então a gente precisa, como especialista, conhecer essa doença e deixar acalmar tanto o paciente quanto os profissionais de saúde que vão estar envolvidos no procedimento que o paciente for realizar. Então aqui ele compilou esses estudos, nesse mesmo estudo de 2017, e mostrou que é raro a anafilaxia iatrogênica nestas cortes, mas ocorre. E quando ela ocorre, estava principalmente relacionada com os anti-inflamatórios, com codeína e aqui mostrando também alguns antibióticos, no caso os beta-lactâmicos. Então vamos lá, dos 459 pacientes adultos deste mesmo estudo de 2017 com mastocitose, que foram submetidos a 676 procedimentos anestésicos, dos quais 66% com anestesia geral, teve reação, 1,2% deles tiveram reação leve e apenas 0,4% tiveram anafilaxia. O risco de sintomas foi maior com anestesia geral. Então, lembrar de falar que quando for usar anestesia geral, dos anestésicos inalatórios, como sevoflurano e isoflurano. Procedimentos no trato gastrointestinal, eles são mais propensos a desgranular o mastócito, pois esses órgãos, eles são ricos em mastócito, tanto que é super importante que quando o paciente tiver uma mastocitose com acometimento gastrointestinal, quando eu penso nisso, então, ele tem muita cólica, muita dor abdominal associada às outras manifestações. E se eu for fazer o diagnóstico com uma biópsia do trato gastrointestinal, é super importante que eu sempre lembre de fazer com aqueles marcadores, CD25, CD2, porque o CD25, se alterado, vai me levar a pensar que ele tem uma mastocitose sistêmica de acometimento gastrointestinal, porque quando eu vejo mastócitos no trato gastrointestinal é super comum. Então, eu ver mastócitos anômalos ali é um pouco complicado eu fazer o diagnóstico só por isso, tá? Lembrando aqui dos radiocontrastes, que na população em geral, a incidência de reações imediatas leves, ela é rara. E a incidência de reações imediatas graves é ainda mais rara. E mostrou números mais ou menos semelhantes nos pacientes com mastocitose sistêmica. E a paciente que fica grávida e vai lá no parto, isso daí os estudos mostraram ser tranquilizadores. Claro que a gente tem pouco estudo, mas o que tem, um deles que eu vi, foi tranquilizador e mostrou que das 45 gestações, 5 mulheres desenvolveram sintomas. Mas quando elas desenvolveram sintomas, os sintomas eram sintomas leves, como prurido, eritema ou rubor. Então, nenhuma delas desenvolveu anafilaxia. Mas nesses casos, vamos lembrar de fazer a profilaxia antes do procedimento. E aqui, ainda nesse estudo, ele deixou como que eu vou fazer então essa pré-medicação, né? Ele então deixou uma maneira para a gente se guiar para fazer essa pré-medicação, lembrando que o paciente, ele é um ser único e eu tenho que revisar tudo antes dele fazer aquele procedimento. Claro, isso quando for possível, não for um procedimento de urgência, né? Então, eu vou orientar de acordo com o paciente, mas esse é um guia, né? Então, orientando que benzodiazepínicos estão indicados 1 a 2 horas antes do procedimento e, claro, lembrando que se for uma gestante, eu vou ter que ver direitinho se eu vou poder usar essa medicação ou não. Corticosteroides, o ideal é usar 12 horas e 2 horas antes do procedimento, aqui ele fala nessa 0,5 miligrama por quilo, de prednisolona ou equivalente, ou na verdade se for de emergência usar 200 miligramas de hidrocortisona e também posso usar aqui os anti-H1 e H2, tá? E ele deixa a dose aqui, mas tem outros esquemas também, quem qualquer coisa precisar, no HC a gente faz lá em São Paulo, a gente fazia um pouquinho diferente, mas é mais ou menos usando isso também. E no perioperatório, o que eu vou pensar?
O ideal é que tenha um anestesiologista presente na sala, porque se o paciente tiver uma anafilaxia, ele vai saber como lidar com isso. Limitar as mudanças de temperatura, como eu já falei, evitar pressão, fricção. Eu vou evitar drogas que são conhecidas como desgranuladoras, aquelas que eu já falei, e também se o paciente tiver uma alergia IgE mediada, eu não vou usar aquela droga, né? Aquela medicação para ele. E no pós-operatório, eu vou evitar aquelas drogas que desgranulam diretamente o mastócito. Então é isso, eu queria agradecer muito, deixar aqui o meu contato, caso alguém tenha alguma outra dúvida que possa surgir aí um dia num atendimento, fique à vontade, e deixar aqui com muito carinho, eu estou aqui agora em Curitiba, mas eu tenho um carinho enorme pelo ambulatório de mastocitose, pelo aqui que é chefiado pelo Dr. Pedro Giavina Bianchi, então um agradecimento especial ao nosso ambulatório. E é isso. Grazi, obrigada, Tsukiyo. Oi! Grazi, você consegue ver ali as perguntas no bate-papo? Deixa eu ver aqui. Tem 3 perguntas ali. Vamos lá. Tem uma da doutora Mayra, que é professora ali na HC da Dermato. Aula, portanto, tem uma... Ah, tá aqui. Então, dela. Mayra, né? Isso. Então, colocou aqui, boa noite. Em que fase fazer a biópsia de pele? Então, assim, quando eu pensei na doença, quando eu estou pensando, então, na mastocitose cutânea, no caso, né? Ou na mastocitose sistêmica, quando o paciente tem manifestação cutânea. Então, olhei aquela lesão, a lesão é característica de mastocitose, então é acastanhada, faço o laudo da Rie, acho que aquele da Rie não está presente, eu posso fazer a biópsia de pele nesse paciente. Não tem uma fase, né? O ideal é que se o paciente, por exemplo, ele está com a mastocitose ativa, porque às vezes ele entrou em contato, então, foi num lugar, às vezes ele fala para você, né, que ele tá com lesões urticariformes, né? Que aquelas lesões cutâneas dele acastanhadas ficaram elevadas, você não vai fazer nessa fase. Então, o ideal é que você faça na fase onde está aquela mácula acastanhada, né? Então, é isso. Mas eu posso, assim que eu pensei, eu posso fazer a biópsia. Tem uma próxima da Bruna Guerra. Vamos ver. Boa noite, aula excelente, obrigada. Gostaria de saber da experiência da doutora com a ferramenta de avaliação da atividade e gravidade da doença. Costumo usar o score nas consultas de rotina em paciente com mastocitose? Olha, na verdade, a gente usa bem pouco, viu? Acaba que mesmo num serviço acadêmico, a gente acabava não usando muito o score nesses pacientes. No consultório acaba que menos ainda, né? A gente usa, mas a gente usava bem pouco mesmo lá em São Paulo, tá? Não é um score que a gente acaba usando muito. O pessoal da hematologia usava muito o score, mas nós não usávamos muito, não. Mas tem sim, muito bom, muito bem lembrado, tem esse score que ajuda bastante. Vamos lá. Tem mais um sobre mastose em pediatria. Aqui, excelente. Débora Hernandes. Débora, né? Obrigada. Isso. Portanto, nos pacientes pediátricos com mastocitose cutânea, como deve ser feito o segmento para investigação de acometimento em outros órgãos? Ou não é necessário? Então, isso é super importante. Então, como eu já disse, a maior parte, quando eu estou falando na fase pediátrica, a maior parte das crianças, elas têm mastocitose cutânea, elas não têm mastocitose sistêmica. Então, de forma geral, se o paciente tiver lesões, não lesões tão difusas, quando ele tem muitas lesões, às vezes eu faço a triptase dele, tá maior que 20, que é um dos critérios lá, nesses casos talvez eu pense em fazer a avaliação no caso da medula óssea, ou se ele fala, não, essa criança tem muita manifestação gastrointestinal, aí eu penso talvez em fazer a biópsia ali, fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, dependendo do sintoma que o paciente tenha, né? Mas, de forma geral, o paciente tem poucas lesões, o paciente tem uma triptase que eu considero ali alterada, que vai mais ou menos acima de 11,5, eu considero a triptase alterada.
de 11,5 até 20, e ele tem poucas lesões, e não tem muitas outras manifestações, assim, eu não penso em avaliar esse paciente para mastocitose sistêmica, por quê? Porque é invasivo, né? Você pensa você fazer uma biópsia de medula óssea numa criança, ou fazer uma endoscopia, ou colonoscopia. Então, quando o paciente não tem manifestações graves, não está pensando assim, a criança não está perdendo peso, fazendo hipoalbuminemia, não tem aqueles achados B ou achados C que eu coloquei lá, tem uma triptase não tão alta, aí eu vou pensar em não fazer. Nesses casos, quando eu vejo que a doença está ficando um pouco mais grave, aí de repente eu parto para fazer a biópsia, porque é bem mais invasivo, né? Do que fazer só uma biópsia de pele. Próxima pergunta, sua prof, Grazi. Capricha aí na Ah, resposta. Hein, Ana? ainda não achei. Quem é a prof? Ana Paula Castro. Oh, que lindeza, doutora Ana Paula, que felicidade! Antigamente havia recomendações de dieta com alimentos que não liberam estamina. É uma lista difícil e pouco uniforme. Você acha que vale a pena? Então, isso daí é muito individual, né? Doutora Ana Paula sabe falar melhor do que eu, né? Com certeza. Mas, assim, é muito individual. Eu vou ver quais são os gatilhos para o paciente. Eu tenho que, na consulta, como eu falei, da mastocitose, é uma doença heterogênea, eu tenho que entender. Então, se eu vejo que o alimento, igual como eu coloquei lá, alimentos apimentados, estão causando, que eu não faço muito isso em criança, mas assim, eu vejo que alguns alimentos como berinjela, né, que tem bastante tomate, que tem bastante estamina, levam a sintomas, fazem aparecer, então, aquelas lesões urticariformes naquele local onde o paciente tem a lesão, aí eu vou pensar em evitar. Mas se o paciente não tem sintomas, aí eu não vou restringir o alimento para ele não, sabe? Então, é muito individualizado nesse caso. Viu, Ana? Roubamos a Grazi aqui pro Paraná, tá? A próxima pergunta, doutora Mariana Malucelli. Grazi, ela é da alergopediatria lá da HC. Ai, que legal. Lactente, então, com máculas acastanhadas, Darrie positivo, biópsia de pele sempre necessária? Então, assim, se eu não... É uma doença rara, mas a gente tem, né? Então, como eu falei lá, a gente tinha lá em São Paulo uns 150 pacientes e a maioria deles tinham lesões cutâneas, né? Então, assim, se eu tô com máculas acastanhadas, Darrie positivo, fiz o Darrie mesmo, é positivo, não, quando eu fiz o Darrie, a fricção sobre a lesão acastanhada e fiz na pele sã, vi que não é um dermografismo, eu vi que ali tem uma ativação, né? Que tem mastócitos que liberaram. Então, eu acho que nesse caso, com certeza, como não é um procedimento, assim, claro, é ruim, mas não é invasivo como fazer biópsia de medula e tudo mais, eu acho que nesse caso, com certeza, vale a pena sim. Se eu não tô pensando em um outro diagnóstico, assim, mais provável, com certeza. E lembra, tem aqueles outros sintomas, né? O paciente faz, então, come uma comida apimentada, ou tem rash. Então, quando eu exponho ele, vou lá, tipo, uma temperatura mais fria, ele faz um rash, ele fala que tem dor abdominal, essa criança queixa disso. Então, eu vou juntando mais essas informações para, de repente, me levar a fazer a biópsia desse paciente. E sempre tem que ser conversado, né? Porque eu lembro que em um paciente que eu atendi lá em São Paulo, no caso, não falando disso, mas ele foi bem conversado com a família. Olha, tem esse diagnóstico, pode ser, pode não ser. Antes disso, sempre lembrar, quando eu for fazer a biópsia, eu tenho que pedir direitinho, né? Pedir os marcadores, CD2, CD25. Então, para de repente eu não ter que refazer essa biópsia, ou de repente, às vezes eu tenho que correr de novo atrás da lâmina, isso fica mais complicado. Então, eu pedi sempre direitinho a biópsia mais estruturada, escrever o que eu quero e não só a minha hipótese diagnóstica. E voltando lá, então, além disso, então, mas se eu estou pensando, se eu fiz esse diagnóstico, se eu acreditei nos sintomas, eu vou sim fazer a biópsia. E nesse paciente lá de São Paulo, a gente tinha uma triptase bem mais alta nessa criança, então a gente pensou, não, olha, não estava em vigência de anafilaxia, né, que isso é importante, eu não posso fazer a triptase em vigência de anafilaxia, porque daí pode ser que o paciente tenha uma triptase mais alta, mas sobreposta a uma anafilaxia. Vale a pena, então. Aí eu falei para ele, olha, a gente vai ter que fazer uma biópsia de medula nesse paciente, porque não tinha outro órgão que estava acometido mais visível. E o segundo órgão, depois da pele mais acometido, é a medula.
Então a gente explicou muito bem para essa família que podia mudar a terapêutica. Mas de pele, com certeza, se for um quadro clínico clássico como isso, eu iria fazer com certeza. Eu acho que a pergunta da Mariana é porque, assim, a gente atende muita criança com mastocitose cutânea e a gente sabe que as formas mais tranquilas, né, são essas da criança. Então, quando a gente faz o diagnóstico clínico, nem Entendi. sempre a gente faz a biópsia, né, de pele. Eu acho Exato. que talvez até na maioria dos casos a gente não confirma com a biópsia de pele, porque o quadro clínico é tão clássico que a gente acaba não fazendo. Mas E não deixa de ser uma conduta, exatamente. Se você acha que aquilo é bem clássico, pensou também, acho que tudo é conversar com a família. Às vezes a própria família fala, não quero, eu tô controlada aqui com anti-histamínico, não vou querer submeter a criança a isso. Então tudo é uma questão de ver ali, né? Não, a família quer o diagnóstico. Então tudo é muito individualizado, né? Nesse caso, mas é bem lembrado que com certeza, né, o pessoal da Dermato aí, então, assim, viu, tem certeza do diagnóstico e a criança tá super bem, então posso não fazer mesmo. De repente eu controlo ela só com um medicamento, né? Pode ser também. Muito obrigada. Que é muito bom esse compartilhar, né? Porque daí vocês veem a gente via, talvez seja isso, né? A gente via muito adulto, né? Então, pacientes já, a nossa experiência é muito grande naqueles pacientes que têm mastocitose sistêmica e que sempre a gente faz biópsia, né? A gente não tem tanto esse cuidado, né? Então, é muito bom compartilhar aqui com vocês. Mais alguma? muitos elogios, todo mundo Ai, dizendo que você foi uma excelente aquisição aqui para o Paraná. Fico feliz. E só tenho a agradecer pela recepção, assim, que está sendo incrível. Muito obrigada. Aqui, a doutora Ana é sempre carinhosa, né? O Zoom aí para aproximar. A Então é isso. aula pode deixar, né, Kersh? Depois a gente coloca no nosso canal da Sociedade Paranense de Pediatria. Eu Vai não ficar sei, no YouTube. tem que ver se a Josiane. A gente já verifica, tá, Gracinha? Já É, gravou e vai ficar no YouTube, já perguntei. Uhum. então tá. A Grazi, assim, eu não sei se no começo a gente assumiu o ambulatório de reação vacinal Ai, não e falei. não Muito bom. falou? Então Não, tá. muito bom. Vamos falar disso agora. Então tá eu, a Georgia e a Grazi, né? Foi uma solicitação da Prefeitura de Curitiba. Nós, então, assumimos o ambulatório de reação adversa pós-vacina do Covid, e por isso veio a ideia, né, de fazer uma aula para alertar sobre a mastocitose, porque, inclusive, um dos casos que a gente atendeu foi uma senhora com uma lesão que a gente ficou até em dúvida e fomos, né, verificar sobre a possibilidade de biópsia, esses marcadores que a Grazi colocou para ver se existia ou não, né, no HC. Eu só tenho a agradecer a Grazi mesmo, acho que para nós vai ser alguém que vai complementar muito o nosso serviço lá no HC, né, Grazi, mesmo para a gente aqui nas nossas palestras, tá? E agradecer pela palestra, a sua disponibilidade, tá? E seja bem-vindo ao Paraná. Nossa, muito feliz, muito obrigada. E assim, maior orgulho e agradecer, assim, de verdade. E lá, inclusive no ambulatório, a gente ter essa. Para o alergista, né? É muito importante esse apoio do dermatologista, né? Porque existem muitos diagnósticos diferenciais. Então, assim, nesse caso mesmo, então foi muito bom. A gente conseguiu discutir, né? Pensar, e eles lembram possibilidades daqui, a gente dali. Então, e com a doutora Tsuki, eu te agradeci no começo. Muito obrigada por ter me convidado. Estou muito feliz de ter dado essa aula para vocês. Obrigada, Grazi. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Ah, gente. Tsukio, eu queria saber uma Oi. coisa. E tem os marcadores lá no HC? Ah, Então, Não. só tem um marcador, né, Grazi? Que é o 117, que é só o marcador do dor do mastócito. mastócito, exatamente. Isso. Nesse caso, essa paciente, ela tinha convênio, né? E a gente pensou em a gente solicitou para ela fazer pelo convênio. Mas é uma coisa assim que a gente
conversando, mostrando mais a doença, mostrando que ela existe, e a gente pode conversar com eles, né? Porque da mesma forma que eles fazem o CD117, de repente eles conseguem pela mesma técnica, né? Fazer o CD2 e CD25. Então, tudo isso acho que é da gente divulgar, conversar, né? Juntar pacientes, de repente, né? Trocar essas experiências e a gente ir atrás. Eu pergunto porque a gente também tem um pouco de dificuldade de conseguir determinados marcadores no HC. Uma pessoa que vocês podem, de repente, conversar é com a Lúcia Noronha, que é uma das patologistas, e que ela também faz a parte de patologia na PUC. Como eles fazem muito trabalho científico, muitas vezes eles têm marcadores lá, que ela pode fazer um intercâmbio, né, HC-PUC, e vocês fazerem, então, de repente, alguns marcadores lá com ela. Então, fica aí a dica para vocês também. Muito bom. Em São Paulo mesmo era super difícil, a gente fazia muito por linha de pesquisa, né? Então, acho que essa lá, o pessoal da Hemato que estava buscando, eles faziam no sangue periférico, faziam a mutação do D816. Então, tudo isso da gente conversando, né? Legal. Parabéns. Obrigada. Gente, muito então tá bom. Obrigada, Grazi. Boa noite. Tchauzinho. Tchau. Até mais. Tchau.